Nossa, tia berrou, mano, que susto. Muito bem. Então, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Yes. Bom, então a gente vai ver na aula de hoje. Que cor que tá aqui? Vamos colocar um vermelhinho? Colocar um vermelhinho aí, cor da luta, né, mano? Já que domingo agora tem eleição, segundo turno. Ou se ela me obedecer, né? Muito bem, então a gente vai ver aqui, eu vou colocar aqui que o título da nossa aula hoje vai ser As Leis de Ohm. As Leis de Ohm. Ah, deixa eu aproveitar. Não esqueçam de fazer os exercícios, tá, gente? Eu subi uma lista de corrente, potência e energia, tá bom? Vocês, por favor, deem uma olhadinha lá com cuidado, porque é bem importante. Assim, ó, com certeza vai cair na sua prova uma questão de eletrodinâmica. Não tô rogando praga não, viu? Eu tô falando assim na moral mesmo, para tu chegar com esse conteúdo bem lapidado para não perder essa questão. É bem fato que vai cair, tá? Então dá uma olhadinha lá e a gente em algum momento vê de corrigir, tá bom? Pelo menos alguns exercícios, mas eu queria muito que vocês pelo menos tivessem olhado as questões, né? Para vocês terem essa noção antes da gente corrigir junto, tá bom? Então a gente vai falar das leis de Ohm. Nós temos duas leis, tá bom? Nós temos a primeira and a segunda lei, tá bom? Então, se um dia amanhã alguém te perguntar quais são as leis de Ohm, você já sabe, a primeira e a segunda, né? Pronto. E para a gente entender as leis de Ohm, eu preciso ensinar para vocês um assunto que é assim, ó, fundamental. Calma aí, deixa eu desligar o Zap Zap, que aí não fica fazendo barulhinho. Eu vou fechar aqui também esse outro navegador, e aí dá uma leveza maior aqui pro negócio. Muito bem. Eu tava com o Zap Zap aberto para escutar, para saber de vocês. Agora tá todo mundo aí, isso que então tá bom. Então, gente, a primeira coisa que eu quero discutir com vocês, colocar um númerozinho aqui, ó, e que é fundamental e que vai aparecer toda a vida quando a gente for falar de circuitos, né? É o resistor. É o resistor. Então, eu não posso começar a aula de primeira e segunda lei de Ohm sem falar para vocês o que é um resistor. Gente, se você estiver andando na rua e a gente pergunta, moço, o que é um resistor? Como que a gente pode definir um resistor? O resistor, velho, é um dispositivo. É um aparelho, acho que dispositivo é uma palavra interessante, é um dispositivo, tá? Que em uma dada DDP, e você já viu, aliás, vamos fazer isso? Vamos fazer isso antes de entrar no resistor, antes de entrar nessa caralhada de coisa aí, vamos recapitular rapidamente as equações que a gente já aprendeu? A gente aprendeu algumas equações. Me ajuda aí, ó. Vamos fazer um remember aqui, ó. Vou colocar aqui no cantinho para não atrapalhar a gente, ó. Remember, ó, international. Remember. Vamos aqui no remember, tá? Aqui. Muito bem. Quais equações a gente já viu? Uma equação que a gente já viu é a equação da quantidade de corrente. Lembra isso? Lembra disso? Que o Qzão é igual ao N, que é o número de cargas, vezes o valor de uma carga, que é o valor do elétron, que a gente aprendeu, que é 1,6 vezes 10 a... Quanto que é mesmo? Daqui a pouco eu lembro. Depois, gente, nós vimos o quê? Nós vimos outra equação muito importante, que é a equação da corrente, né? A equação da corrente é uma relação que leva em conta a quantidade de carga, certo? É a quantidade de carga sobre uma variação temporal, um ΔT, tá bom? Um ΔT. 1,6 vezes 10 a 19. Lembrei, que é o valor do Ezinho aqui. Unidades. A unidade de carga é Coulomb e a unidade de corrente é Ampere, tá bom? Depois eu faço um remember também de unidades, tá bom?
que é muito importante unidade. Cara, se você for uma prova aberta e não colocar unidade, você perde ponto. Lógico, você não zera, né, a questão nem nada, mas o bicho te tira ponto. Daí, na nossa última aula, foi a primeira aula de eletrodinâmica, a gente viu isso. Depois, a gente viu na aula passada outros conjuntos de equações. A gente viu uma equação que eu falei para vocês que a gente vai usar bem pouco, né? Que é U é igual a o trabalho sobre a quantidade de carga, né? O Qzinho, a carga. A gente vai usar, na verdade, em eletrodinâmica a gente usa muito pouco isso, é uma equação da eletrostática, que é uma matéria que a gente não vai ver. E o é o DDP, a DDP, que é a diferença de potencial, que a gente chama de tensão. Aí a gente aprendeu que a potência ela é igual ao ΔE sobre o ΔT. E a gente também conseguiu colocar essa equação de um outro jeito, né? Que o E é igual à potência pelo tempo, tá bom? Vai ficar apertadinho, mas coube todo mundo na mesma linha aqui, tá? Então, essas duas equações aqui. E nós terminamos a aula naquela ocasião falando de mais uma equação de potência, P ou POT, tanto faz tu escrever aí, é igual a U vezes I. Lembrando que o U, velho, não esquece nunca disso, né? Aqui deixa eu colocar aqui, corrente, tá? Isso aqui é corrente. Se você já sabia, se eu tô chovendo no molhado, tá? Essa aqui é a tensão, que a gente chama de DDP, diferença de potencial. Lembra, na primeira aula eu fiz um desenho tosco, né? Coloquei uma bateria, né? A DDP existe um ponto que tem o potencial mais alto e um ponto cujo potencial elétrico é menos alto, por assim dizer, menor, tá bom? Mais baixo. E a partir disso a gente estabelece uma diferença de potencial e empurra e força os elétrons a se movimentar, tá bom? Então a corrente aqui é para a gente calcular a carga, a corrente, a DDP, a potência, né? Essas duas são de potência aqui. Fica o pote indicadinho aí. Então, a gente tem essas equações, a gente já aprendeu todas essas equações. No dia de hoje, nós vamos aprender mais duas equações para poder resolver os exercícios que envolvem leis de Ohm. Mas antes, porém, de falar das leis e das equações, a gente precisa aprender um pouquinho sobre o que é um resistor. Então, o resistor é um dispositivo que, em uma dada DDP, como eu estava falando, né, numa dada DDP, vai passar uma corrente que ela vai ter certa resistência. Então, o resistor, olha que bonito, ele vai provocar uma resistência à passagem, ou seja, uma dificuldade para o elétron transitar pelo circuito, tá bom? A gente representa o resistor desse jeitinho aqui, ó, com um raiozinho, tá? Ficou bem feio, né? Eu vou fazer de novo, tentar. Pronto, algo mais ou menos assim, tá? É um risquinho aqui, um raiozinho. Em umas formas de representar, representa assim, com um quadradinho, assim, ó. Assim, tá? Representa dessa forma. Então, essas são as duas representações do resistor, e a gente coloca uma letrinha R aqui, tá? Então, esse simbolinho aqui, essa representação é do resistor, que ele é um dispositivo que vai provocar o quê? Ele vai provocar uma dificuldade, vou colocar aqui entre aspas, tá bom? Ele dificulta a passagem do elétron, tá bom? Então, ele vai ser um dispositivo, um negocinho, que vai estar dentro do circuito e que vai provocar essa dificuldade para a passagem do elétron. Beleza? Entendido isso, gente? Então, isso é o resistor, tá? Então, se o resistor dificulta a passagem da corrente elétrica, o resistor ele vai ser uma resistência.
tá bom? Tanto que no dia a dia, a gente costuma associar a palavra resistor à palavra resistência. Então, eu vou falar melhor disso já já, mas, por exemplo, quando você está tomando banho e seu chuveiro queima, fica frio, é porque queimou a resistência. Mas o que é a resistência? A resistência, na verdade, é um resistor. É um dispositivo que está fazendo parte do circuito do chuveiro, que tem por propósito dificultar a passagem do elétron. E a gente vai ver já já o porquê. E quando ele queima, tem que trocar. Não troca o chuveiro, troca só a resistência, né? Então, o resistor cria uma resistência, tá bom? Então, eu vou fazer um desenho tosco aqui de novo. Vou fazer uma bateriazinha aqui, mais uma vez, para indicar para ti que a gente tem uma DDP, tá bom? Um polo positivo, um polo negativo. Eu vou ter aqui um circuito e eu vou ter aqui um trecho que vai ser um trecho bem feio, ficou, né? Fazendo um bicho. Um trecho aqui aonde a gente tem uma resistência, tá bom? A gente tem aqui tem um resistor aqui. E qual que é desse resistor? Então, aqui eu tenho uma DDP aplicada ao sistema, tá? Aqui eu tenho uma DDP, uma diferença de potencial aplicado nesse sistema, né, nesse circuito. Então, eu tenho um polo negativo, positivo e negativo de uma bateria aqui, certo? De um gerador, que faz com que os elétrons se movimentem. A gente aprendeu que existe o sentido convencional, que é do mais para o menos. Então, se convencionou na física os circuitos terem a carga indo do mais para o menos. A gente sabe que, na verdade, o polo positivo atrai, o polo negativo repele, mas se convencionou essa representação. Então, aqui em vermelhinho é a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica está saindo do polo positivo, está circulando por esse fio. Quando chega aqui no Rzinho, nós temos o quê? Nós temos o R sendo aí, então, fazendo papel de resistência elétrica. Tá bom? E daí, né, cara? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para ti, com isso, que o elétron, ele vai se chocar com esse resistor aqui. Então, imagina que o elétron está passando, ele se choca aqui, certo? Ele se choca aqui. E quando ele se choca aqui, imagina que atrito, cara. Imagina, pega a sua mão e esfrega uma mão na outra, né? Esse atrito de uma mão na outra é mais ou menos a ideia que eu quero que tenha com o elétron batendo no resistor. Então, ele esbarra no resistor, ele bate no resistor, ele se choca no resistor e gera aquecimento, tá? Então, a passagem da corrente no resistor vai gerar esse atrito e vai gerar o calor, e esse calor aí ele vai ser perdido na forma, né, de energia térmica aí. Tá bom? Muito bem. Então, como é que a gente poderia definir? Será que eu consigo colocar uma caixinha de texto? Eu queria digitar, porque se eu escrever eu vou demorar forever. Será que eu consigo? Bom, vou colocar aqui então. Vamos ver o que acontece. Essa definição é uma definição de livro, tá bom? Então é assim, ó. Como é que a gente poderia definir um resistor? Um resistor, antes de definir um resistor, depois eu defino, porque eu quero falar uma coisa antes, né? A gente tem condição de calcular essa resistência, tá? Essa resistência elétrica aqui, por uma equação, tá? Por uma equação, que é a seguinte: essa resistência é uma relação inversamente proporcional entre a DDP e a corrente elétrica, tá? Então, a resistência que o resistor provoca, ela pode ser atribuída através dessa relação aqui, tá bom? Beleza? Bom, essa relação aqui já é um pulinho porque eu quero dizer com as leis de Ohm. Mas para isso eu preciso definir para vocês, cadê o pretinho aqui? O que é um resistor ôhmico. Vou colocar de azulzinho só para combinar ali. Então falamos que o resistor é esse dispositivo pelo qual
a passagem dos elétrons que sofrem uma dificuldade. Essa dificuldade pode chamar de resistência. Então, o resistor gera uma resistência para a corrente elétrica. Isso tem algumas finalidades. Uma delas, eu falei rapidamente, é haver a formação do calor ali, certo? Parte da energia ser transformada em energia térmica. Beleza? Muito bem. Alguém quer perguntar, gente? Tá tudo bem? Então tá bom. Então, se ninguém falou nada, eu vou falar agora para vocês, já definimos resistor, quero redefinir para vocês resistor ôhmico, tá? Resistor ôhmico. O resistor ôhmico é em homenagem a um cientista que estudou, né, o ohm e tal, tá bom? Qual que é do resistor ôhmico? Ele é diferente dos resistores, de um modo geral, não porque a finalidade dele muda, não. Mas porque acontece o seguinte. Ó. Um resistor ôhmico é o seguinte. Então, em um condutor ôhmico mantido, deixa eu mudar esse aqui. Em um condutor ôhmico mantido a temperatura constante, a intensidade de corrente elétrica é proporcional à diferença de potencial aplicada em seus terminais. Certo? Então, caraca, maluco, o que foi isso? Loucura. Olha que coisa louca. Não sei lidar. Mas vocês entenderam? Eu escrevi ali e apaguei porque não prestou. Mas é isso. Um resistor ôhmico é aquele condutor mantido. Então, deixa eu escrever as palavras-chave da definição. Um resistor, tá no pretinho? Não, tá no azulzinho. Um resistor ôhmico é aquele, e é na condição de um resistor ôhmico que a gente vai trabalhar, porque a gente precisa desses parâmetros aqui para o ensino médio, tá bom? Então, no controle de temperatura, então a temperatura é constante, tá bom? A temperatura é constante. Nesse caso, o que vai acontecer? A intensidade da corrente, então a corrente, ela vai ser proporcional, certo? A corrente vai ser proporcional à DDP aplicada nos terminais, tá? A DDP aplicada nos terminais. E a partir dessa condição, a gente chega na equação de que a resistência ela vai ser U sobre I, ou ainda, se você preferir deixar ela retinha, URI. Tá? Sendo U a DDP, R a resistência e I a corrente. A DDP, gente, ela é conhecida popularmente como a voltagem, tá? Então, se alguém um dia amanhã falar voltagem de tal coisa, não sei o quê, esse é um jeito popular de falar, tá bom? Então, quando a gente fala em voltagem, atenção a DDP. Se a gente estiver falando num exercício, numa resposta, não usa voltagem, porque não é um termo muito adequado, tá? Aonde que a gente vai ter um resistor ôhmico? Então, essa aqui é a primeira lei de Ohm, tá bom? Então, esta aqui é a primeira lei de Ohm. De Ohm. Ela tem que ser guardada no coração, tá bom? Uri, se você quiser. Ou Rui, se você quiser também, pode ser um macetinho aí para você lembrar da primeira lei de Ohm. A primeira lei, ela aparece bastante, tá, gente? Ela aparece muito.
Aonde que nós encontramos resistências no nosso dia a dia? Aonde que nós podemos encontrar essas resistências? Essas resistências, elas podem ser encontradas, por exemplo, no chuveiro. Então, o chuveiro tem resistência. O ferro de passar. Esses equipamentos que a gente tem em casa que tem resistências, cara, são os vilões do consumo de energia, tá? A cafeteira elétrica tem também. Essa resistência que tem no chuveiro, no ferro, na cafeteira, no rabo quente, aqui em São Paulo não chama rabo quente, né? Mas é um ebulidor. Como eu tomo chimarrão, eu levo o ebulidor junto das minhas coisas, né? Que é uma resistência com fio. Eu espeto na tomada, ele esquenta a água, né? Que é uma resistência, como se fosse uma resistência de chuveiro para aquecer a água. Qual que é desse equipamento? A corrente vai passar, vai se chocar com o resistor e vai ter parte da energia elétrica sendo transformada em energia térmica. E, gente, isso tem um nome, chama-se efeito Joule. Quando você tem um equipamento elétrico e esse equipamento esquenta muito, esse esquentamento é em virtude desse efeito chamado efeito Joule. No chuveiro, na cafeteira, no ferro, esse efeito ele é o que é desejado. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma resistência de chuveiro, você tá com essa parada dentro do chuveiro, quando a corrente passa, aquece loucamente aquela resistência, aquele resistor, que ele fica até incandescente. Por quê? Porque a hora que a água chegar ali, velho, ele vai aquecer a água. Então, o seu banho fica quentinho, gostoso, por conta do fato de que o resistor está forçando, tá favorecendo, não sei se favorecer é uma palavra ideal, mas está fazendo com que haja uma resistência à passagem da corrente, o elétron se choca, parte da energia elétrica, né, é convertida em energia térmica, e isso é o que se procura. Precisa de energia térmica ali sobrando para aquecer a água na hora do banho, tá? Existem outros resistores que são resistores de carvão. Não sei se vocês já tiveram a chance de abrir um computador ou um dispositivo, um celular. Lá tá cheio de uns mini resistorizinhos que são resistores de carvão, que estão nas placas-mães de computador, que estão nas placas-mães de celular. Esse resistorzinho, em contrapartida, ele, ao invés de gerar o efeito Joule, ele gera um controle da corrente, justamente para evitar dano para o equipamento, tá? Então, mais ou menos por aí que os resistores aparecem na nossa vida. Então, a primeira lei de Ohm vai relacionar a DDP, a resistência e a corrente. Entendido isso, gente? Bom, Sim. Beleza. Se eu estiver falando muito rápido, vocês falam, tá? Por favor, gente, me interrompe aí. Então, gente, essa relação aqui é uma relação de primeiro grau. Então, se a gente tiver um gráfico, esse gráfico ele vai ser constante. Então, eu vou desenhar aqui um gráfico, tá bom? Desenhar aqui, vou desenhar ele de preto e fazer a curva em cinzinha. Então, aqui eu tenho o eixo da ordenada, eu vou fazer agora o eixo da abscissa, tá bom? Eu descobri que se apertar um botão aqui do teclado, fica reto, ó. Na penúltima aula, gente, mas o importante é isso aí, né? Muito bem, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aqui estabelecer que o eixo da ordenada é a nossa DDP e que o eixo da abscissa é a nossa corrente, tá bom? Então, se eu estou relacionando corrente com o DDP, eu estou atrás da resistência, né? Então, vamos pegar o seguinte, ó. Vamos pegar uns pontos aqui. 1, 2, 3, 4. Não tá quadriculadinho? Eu vou no olho mesmo. Tomara que eu... não erre muito nas distâncias, né? Então, vamos aqui. Quase correto. Então, muito bem. Agora, eu vou pegar uma outra cor aqui, vou pegar o cinzinha, e vou fazer uma reta. E essa reta representa justamente, né? Aí, caralho.
Acho que eu não vou conseguir, vou ter que ir fazendo aqui mesmo, cara. Não ficou reto como eu queria, mas quase ficou reto. Então, essa reta aqui, gente, representa, né, a nossa resistência. Então, imagina que aqui eu tenho, sei lá, 2, 4, 6, 8. E aqui eu tenho, sei lá, pegar números que é fácil de fazer conta, né? 6, 12, 18, 24. Peguei esses números aqui. Quero calcular a resistência. Como é que eu calculo a resistência? Através dessa relação aqui, né? Que o R é igual a U sobre I. Bom, quando o I é 2, o U é 6. Bora substituir? Então, 6 dividido por 2. Que dá quanto, gente? Dá 3. Ah, eu esqueci de falar que a unidade de resistência é ohm. Esqueci de falar, isso é bem importante encarar. Vou colocar aqui, ó, que a unidade para resistência, que a gente representa assim, ó, coloca dentro do colchetinho, é ohm, tá bom? Minha homenagem ao maluco aí, que é essa letra doida, tá bom? Essa letra grega aqui, tá? Que é o ômega, tá bom? Essa letrinha aqui. Então, essa é a unidade. Então, é 3 ohms. Mas, e se eu quiser pegar outro ponto? Sei lá, no 12. 12 dividido por 4 costuma dar quanto? Costuma dar 3. 3. E se eu pegar ali, mano, o 18 dividido por 6? Aqui, ó. 18 por 6. Costuma dar 3 também. E se eu pegar 8 por 24? Mesma coisa, né? 24 por 8, desculpa aí. Então, as relações se mantêm. Então, é uma relação constante, tá bom? Então, não importa o momento que eu resolvo utilizar aqui, sempre dará 3 ohms. Beleza, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém está com dúvida? Alguém não está entendendo? Não? Tranquilo? Deixa eu aproveitar o espacinho do remember, aqui, e deixa eu fazer um remember com vocês de unidade, tá? Deixa eu aproveitar aqui. Então, fizemos ali de contas, agora vamos falar de contas que nós já vimos, aprendemos mais uma hoje. Vamos falar do remember aqui de unidades. Unidade, cara, é muito importante, tá? Então, a unidade de carga. A gente representa a unidade quando coloca a letra dentro a grandeza, né, que ela representa dentro de um colchete, tá? Então, a unidade de carga é Coulomb, na verdade, né, pronúncia certa. A unidade da DDP é volts, em homenagem a um maluco chamado Volta. Resistência, já vou a resistência por último, que foi a que a gente acabou de ver. A corrente, a unidade de corrente é ampere, em homenagem a o André Ampère, que foi um físico aí bastante importante, né? Potência, unidade de potência. A unidade de potência é watts. Ou, às vezes pode aparecer, mas é bem difícil, inclusive porque não é sistema internacional, joule por segundo, mas é tudo sistema internacional. Coulomb, volts, ampere, watts. A gente até brincou um pouquinho com os watts, o cálculo da conta da luz da nossa casa, né? E quem mais está faltando aqui? Esqueci de alguém? Acho que não, né? E, por fim, a resistência que acabamos de aprender, que ela é o ohm, tá bom? Coulomb, volts, ampere, watts e ohm. Então, essas são as unidades e essas são as equações até então. Beleza, beleza. Gente, eu vou salvar isso aqui, eu vou pegar um novinho para a gente falar da segunda lei. E a segunda lei é bem fácil, na real. E a gente faz uns exercícios rapidinho e a aula tá mais do que boa. Tá? Primeira lei. Depois eu subo isso aqui bonitinho lá, para vossas mercês. Vamos abrir um novo aqui. Muito bem. Então, vamos falar agora, por fim, não menos importante, da segunda lei de Ohm.
A segunda lei de Ohm, ela é muito importante para quem vai fazer prova específica de física, na segunda fase, tá? Eu acho mais remoto aparecer segunda lei na primeira fase ou segunda lei em algum exercício de Enem, tá bom? Eu acho mais difícil. A primeira lei tem a certeza que ela vai aparecer. A segunda, eu já acho difícil aparecer nas primeiras fases. Então, mas essa questão é mais interessante para quem vai fazer prova específica aí de física, tá bom? Na segunda fase. Então, a segunda lei, cara, ela relaciona características do fio. Então, a resistência elétrica do fio, então a resistência, ela vai, né, do resistor, ela vai depender de algumas coisas. Ela vai depender, a resistência do resistor vai depender do material de que é feito o fio e, naturalmente, o resistor, das dimensões desse fio, das dimensões e também da temperatura. Então, se você muda a temperatura, você muda a resistência. Se você muda a dimensão do fio, você muda a resistência. Se você muda o material que está fazendo o fio, você muda a resistência. Beleza, velho? Tranquilo? Justo. Então, para a gente entender, com mais nitidez, eu vou desenhar aquele desenho tosco que eu já desenhei, sei lá, umas 2, 3 vezes para vocês, que é um fio. Que é o fio aqui, bem bonitinho, agora que eu aprendi a fazer bagulho reto, né, mano? Ficou menos pior. Então, eu tenho um fio aqui. Esse fio, velho, ele vai ter o quê? Esse fio vai ter um dado comprimento, que a gente vai chamar de L, tá bom? E ele vai ter uma área. Então, a gente... Lembra que eu fiz isso no primeiro desenhinho? A gente faz uma secção nele, uma secção transversal. A secção transversal reflete a área, né? A área do tubo aqui, imagina, né? Que é um cilindro, então a área aqui, e você sabe muito bem que a área, velho, de um círculo, como é que é mesmo? Você lembra lá da matemática? Como que calcula a área do círculo? Πr quadrado, certo? Não é? Então, a área da secção, a largura do fio e o material do fio é muito importante. A partir disso, a gente tem uma equação, que é a equação da segunda lei, que é a resistência, vou colocar aqui, ó, a resistência vai ser uma relação entre a resistividade, que é essa letra grega aqui, parece um Q diferentão. A resistividade, ela tem a ver com o material, então a resistividade depende da natureza do material. Então, quando eu falo de resistividade, estou fazendo referência ao material que está formando aquele fio, constituindo aquele fio. O comprimento do fio e a área, tá? Então, esse aqui é o comprimento desse fio, comprimento, que eu representei ali no desenho, né? O verdinho ali. O L é o comprimento. Beleza, gente? Comprimento do Sistema Internacional em metro, você sabe muito bem, desde a primeira aula do nosso curso a gente falou sobre isso. A área vai ser em metro quadrado, Sistema Internacional, tá bom? A área em metro quadrado, tá? Então, a hora que você for fazer exercício, cuidado com as unidades. E a resistividade, que é essa letrinha grega aqui. Resistir por para baixo aqui. Vidade, ela é dada em ohm por metro, vezes metro, desculpa. Ohm vezes
metro. Se você ficou com dúvida, eu vou só puxar mais uma setinha aqui para te explicar que a resistividade é a natureza aqui, ó. A natureza do material. Certo? Natureza do material. Tá? Então, ó, presta atenção agora na matemática da coisa. Deixa eu escrever material aqui. Material. Muito bem. Ou seja, cada material tem uma resistividade. Então, o ouro vai ter uma resistividade, o cobre vai ter outra resistividade, a prata vai ter outra resistividade, tá? Presta atenção. Aqui, na matemática da coisa. Quando a resistência aumenta, a área diminui. Quando a área diminui, a resistência aumenta. Porque a relação entre resistência e área é inversamente proporcional. Em contrapartida, gente, a relação entre a resistividade e o comprimento é diretamente proporcional. Então, se eu aumento o fio, eu aumento a resistência. Se eu diminuo o fio, eu diminuo a resistência. Tá bom, gente? Deu de entender isso que eu falei? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tá com dúvida? Não? Vocês estão aí? Estão vivos? Sem dúvidas, Pro. Tudo certo. Massa. Então, gente, já que tá tudo certo, vocês não estão com dúvida, bora fazer 2 exercíciozinhos só para encerrar a aula. Só para encerrar a aula, eu trouxe aqui 2 exercícios para a gente fazer junto. Daí eu vou abrir um negocinho novo aqui. É a segunda lei. Muito bem. Depois eu subo lá na patinha para vocês terem esse guardadinho aí. Tá? Então vamos fazer aqui o exercício. Deixa ele estar pensando. Novo. Aqui. Vamos fazer esse aqui de primeira lei. Gente, vocês conhecem o EAR? O EAR é uma prova de Forças Armadas. E as provas de Forças Armadas de exata são bem difíceis, tá? Então, a gente conhece mais ou menos o ITA, né? Mas tem o ITA, o IME, o SpaceX, o EAR, que é para tenentes da aeronáutica aí, né? Diz lá o exercício, ó. Um ser humano com pele molhada no banho, por exemplo, pode ter a resistência elétrica do seu corpo reduzida a 15 kΩ. Se o chuveiro utilizado trabalha na voltagem de 220, sabendo que a corrente elétrica maior que 100 mA causa fibrilação, podendo causar morte. Maior que 20 mA causa dificuldade de respiração. E maior que 10 mA causa contração muscular. Assinale a afirmação correta sobre o possível resultado do contato da mão de um indivíduo com o chuveiro, tendo os pés em contato direto com o solo nas condições citadas. Então, gente, o que o exercício está perguntando para a gente? O exercício está perguntando para a gente, nessa situação, onde eu tenho uma resistência de 15 e uma DDP de 220, qual vai ser a corrente que vai percorrer o corpo de uma pessoa, né? Deixa eu só me ajeitar na cadeira que eu tô toda torta. Qual que vai ser a corrente que vai, enfim, passar pelo corpo da pessoa e dependendo do valor dessa corrente, pode acontecer 3 coisas. Ou fibrila, ou tem parada respiratória, ou só contrai o músculo. Bom, o que sobrou para nós? Calcular o valor dessa intensidade de corrente, né? Para a gente saber, a partir do valor que nós encontrarmos, o que é que vai acontecer. Ou ela não acontece nada, ou com coisa contração, ou tem dificuldade de respirar, ou a pessoa é levada à morte por fibrilação, né? Fibrilação ventricular. Muito bem. Como eu sempre sugiro a vocês, então, vamos deixar, eu não sei se eu mexendo ali, eu vou sumo com isso, né? Provavelmente. Mas vamos aqui, ó. O exercício 1 aqui, ele vai desaparecer. Ele me traz duas informações. Que existe uma resistência, né, do corpo lá da pessoa molhada, né? Garota molhada. Essa resistência aqui é de 15
quilo-ohms, certo? A gente aprendeu na aula passada que o quilo é 1000. Lembra disso? Que o K é 1000? Então, essa resistência de 15 quilo-ohms é uma resistência, na verdade, de 15.000 ohms. Vocês concordam comigo? Todo mundo de acordo? O que eu fiz aqui para cá? Multipliquei por 1000, porque o K é 1000, tá bom? Simples assim. Se você quiser trabalhar com notação científica, também tá ok, cara. Você que manda, né? 10 elevado à terceira. Também sem nenhum problema trabalhar com notação. Inclusive, eu recomendo. Muito bem. Aí o cara falou que existe uma DDP ali, né? De 220 volts. Certo? É isso mesmo? Porque essa é a segunda lei, mano. Sim. É, né? Então, ó, 15 quilômetros e uma voltagem, né? Que voltagem é sinônimo de DDP, que é uma voltagem de 220 volts. Muito bem. O que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar uma equação que a gente conhece muito bem, porque acabamos de aprender. Deixa eu só ligar aqui que tá acabando a pilha. Esse lazarento aqui. Ai, caralho. Vou tomar um choque, né? Ela já é de eletrodinâmica. Lá vou eu tomando choque aqui nessa bosta. Vamos aí. Não me mata não, velho. Será que vai? Deixa eu ver, peraí. Tá carregando? Não tá. Vai me dar choque, vou morrer. Bom, já ligo já. Vamos terminar o exercício que vai dar tempo. Muito bem. O que a gente vai usar aqui, velho? Primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. O U é 220. O R é de 15.000. E o I é que eu quero descobrir. Certo? Aí vou dividir 220. 220 por 15.000 ou 1.500 por 22. Já passo ali. Simplificadinho. 22 dividido por 15.000. Não sei quanto que vai dar, porque eu não sei fazer essa conta de cabeça. Então, vamos fazer na calculadora. Calculadora. Vamos calcular. A calculadora está abrindo? Aliás, alguém poderia fazer esse obséquio para nós e fazer esse cálculo aí? Eu tô sem o celular aqui, o celular tá lá no quarto, eu tô na cozinha. Alguém faz essa continha para nós? Quanto que dá aí a divisão do 22 por 15.000? Por 1.500, desculpa? Senão eu faço aqui, também não é problema. Pro, Diga. deu 0,014 e vários quebrados aí. Tá bom. Qual que é o... Pode ser, tá. Qual que é o primeiro número depois do 4? Peraí, deixa eu ver. É o 6. Isso, é o 6, tá? Beleza. Pra gente saber para que número que a gente arredonda, se vai ser para mais ou para menos. Então, deu 0,0146. Beleza? 146 ampere. Só que a gente ainda não terminou o exercício. Por que a gente não terminou ainda? Porque a resposta está em miliampere. Então, a gente vai ter que passar esse valor aqui para miliampere. Como é que a gente faz? A gente vai ter que andar com a vírgula 3 casas, tá bom? 3 casas aqui a gente vai ter que andar com a vírgula. Então, vamos dar 1, 2, 3. 3 casas. Então, quando eu fizer isso, vai dar 14,6 miliampere. E daí, por isso que eu falei, foi Raíssa, tu que fez a conta aí para nós? Isso. Esse é importante para nos ajudar aqui a arredondar. Então, vai dar aproximadamente 15 miliampere.
Beleza? E daí, cara? E daí que a gente, a partir disso, consegue ter noção do que vai acontecer com essa pessoa. Então, essa pessoa com o corpo molhado, com essa resistência, nessa DDP, vai passar pelo corpo dela uma corrente de intensidade de 15 mA. Vocês entenderam o raciocínio? Então, a gente descobriu que nessa circunstância, com a pessoa descalça, molhada, que encosta no chuveiro e leva o choque, entre aspas, ela vai ter uma corrente que vai passar por ela de 15 mA. E daí? O que vai acontecer com ela? Se a corrente for maior que 100 mA, ela acontece fibrilação. É maior que 100 mA? Não, tá bem longe. É maior que 20? Não é maior que 20. Então não vai dar problema respiratório. Mas é maior que 10. Então vai acontecer o quê, gente? Vai acontecer aqui, ó. Contração muscular. Então, essa é a resposta. Alternativa B. Sofre contração muscular. Bonito esse exercício, né, cara? Eu achei bem interessante. E é bem a carinha dessas provas aí. Essas provas de militares e tal. Se você for fazer, boa sorte pra ti, meu querido. Porque elas não são fáceis, não. Em contrapartida, se você acertar um exercício das provas militares, você está muito bem na matéria. Isso vale para química, física, matemática, sobretudo, tá? Alguma dúvida no exercício? Não, né? Apesar de ser uma prova militar, ai meu Deus, nada demais, né? Vou passar um risco aqui, uma coisa bem feia. 2. O segundo é de segunda lei. Só para a gente treinar o que vimos. Também nada difícil. Diz aqui, ó. Aplica-se a DDP de 100 volts nas extremidades de um fio de 20 metros de comprimento e seção circular de área 2 milímetros quadrados. Sabe-se que a corrente elétrica que circula tem intensidade de 10 amperes, calcule a resistividade do material que constitui o fio em ohms por metro. Então, meu amigo, atenção aqui, ó. A resposta, o cara quer da gente o quê? Ele quer que nós calculemos a resistividade em ohm por vezes metro, porque afinal de contas essa é a unidade no sistema internacional. O cara deu o que para nós? Ele deu a DDP, que é de 100 volts. Ele deu para nós a corrente, que é 10 amperes, se não estiver enganada. E ele deu mais um dado para nós, que é o quê? Ele deu mais 2 dados para nós. Que o fio tem 20 metros e que a área da seção tem 2 milímetros quadrados. Então, que o nosso L tem 20 metros e que a nossa área tem 2 milímetros quadrados. Qual que é a questão aqui? É segundo a lei de Ohm, cara. Essa aqui é o bicho. Então, a resistência é igual a resistividade vezes o comprimento, né? Vezes L, dividido pela área. Certo, gente? Tranquilo isso aí? Muito bem. Acontece que nós não temos a resistência, né? Como é que a gente faz para calcular a resistência? Primeira lei. R é igual a... Ou melhor, se você quiser, né? Se você quiser... U é igual a R vezes I. Se você não quiser deixar na fração, assim também pode usar, né? Em vez de usar quebradinho. Muito bem. Só que antes eu queria falar uma coisa. Tem uma unidade que está fora do sistema, que é essa aqui. Está em milímetro quadrado. A gente precisa passar para metro quadrado. Então, de milímetro para metro, a gente multiplicaria assim, ó, sem pensar no quadrado. De milímetro para metro, a gente multiplicaria por 1000, concorda comigo? Certo? 1 milímetro é o metro dividido por 1000, certo? Concorda? Só que é quadrado, então vai ser, em vez de ser 10 a menos 3, vai ser 10 a menos 6, tá bom? Então,
a área aqui, na real, para a gente não cair na cilada e colocar o 2 e errar o exercício, porque não está no sistema internacional, então vai ser 2 vezes 10 a menos 6 metros, tá bom? Entendeu isso, gente? Se fosse só milímetros, seria 10 a menos 3. Mas como está ao quadrado, é 10 a menos 6, tá? Metros quadrados. Beleza? Muito bem. Primeiro, vamos calcular isso aqui. Então, vai ser o U, que é 100. O U, que é 100. Igual a resistência que queremos descobrir, cuja intensidade de corrente é 10, certo? 10 por 100, meu amigo, costuma dar quanto? Muito fácil isso aí, né? Essa conta aí até eu acerto, ó, 10, tá? Então, a resistência vai ser de valor 10 ohm. Agora, vamos partir para o abraço. Só colocar os dados na equação aqui e vai dar de resolver, acho que até sem calculadora. Vamos lá. 10 é igual à resistividade que a gente quer descobrir, vezes 20, que é o valor do negócio lá, do comprimento, dividido pela área que a gente acabou de pensar sobre ela, que é 2 vezes 10 a menos 6. Certo, velho? Vamos dar um cuts aqui, ó. Fica 10 aqui. Aí multiplica em cruz. 10 Rho, que é essa letra grega, né? 10 vezes a resistividade é igual a 10 vezes 10 a menos 6. Vou passar para lá dividindo. Esse número aqui dividindo. Aliás, nem precisa, já pode dar um cuts aqui, ó. Então, a resistividade é igual a 10 a menos 6 ohms por metro. Gente, alguma dúvida? Não, pro. Então tá bom. Não mesmo? Vocês estão falando decoração? Se tiver dúvida, gente, vocês falam, viu? Que eu posso repetir isso aqui quantas vezes forem necessárias, tá bom? Então tá bom. Então, se não é dúvidas, eu acho que eu não tenho mais nada para falar. Eu acho que a aula é isso que eu tinha para contar para vocês. Alguma colocação? Tranquilo, Camila, nada, nenhum problema. Tu tá entre nós ainda? Tá aí, tudo bem, guria, não tem problema ter te atrasado, não. Se perder um comecinho, tiver com alguma coisa, alguma inquietude, você fala, tá bom? Dá nada. Gente, boa. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tudo certo? Nada resolvido? Então, vou parar de gravar aqui. Stop recording. Inclusive, porque daqui a pouco ela vai